Salve, salve quebradas, muito boa noite e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Quebrada. Eu sou o Júnior aqui, trocando aquela ideia com vocês, como de costume. Já chega aí compartilhando, comenta, manda sua pergunta, se inscreve no canal, marca seus amigos aí. Hoje a gente tem um papo aqui muito importante, um papo na mesa que vale muito a pena a gente conferir, né? Eu estou muito satisfeito com o nosso convidado. Então, obrigado aí, Eliel, pela participação no podcast. Mas antes de começar aí, hoje estamos aqui com o vereador Eliel Fox, vereador, empreendedor, o cara que está lutando por uma causa muito importante na nossa cidade, na nossa região e no nosso país também, que é a causa autista, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, um dos pontos importantes do nosso papo de hoje. Então eu espero que você compartilhe isso com uma família que precise, com quem você conhece, para você adquirir esse conhecimento aí que traremos aqui hoje no nosso bate-papo, beleza? Então, como já de costume, se inscreve no canal e compartilha aí o nosso bate-papo. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer os nossos parceiros, os nossos patrocinadores que estão com a gente aí. Agradecer a Leão Multimarcas, agradecer a Unificaf, a Universidade, ao Marmitex do Covic, a Mogi Fibra, ao Guincho do Dandan, a todos os nossos parceiros aí que estão nos apoiando, acreditando no nosso trabalho, que são parceiros, que são patrocinadores, que de certa forma tá com a gente aí no dia a dia. Então, muito obrigado a todos. E eu queria já pedir para você, se tem algum serviço aqui que te interessa, já entre em contato, segue lá no Instagram. Aqui na descrição tem um link com todos os telefones, todos os contatos. Então, se tem algum serviço que te agrada, entre em contato e já faça lá a sua cotação. Fala que veio pelo De Quebrada, condições especiais, descontos e tudo mais aí, beleza? Hoje o papo é um papo importante, mas não deixa de ser um papo descontraído aí, como vocês sabem, como a gente gosta de tocar nossa conversa aqui. Eliel, muito obrigado por aceitar o convite, dispor do seu tempo para vir trocar uma ideia aí, bater um papo sobre esse assunto. Tem algumas curiosidades aí referente ao tema, mas eu queria que você começasse aí, para quem não te conhece, acho difícil. Quem é o Eliel Fox? Um pouco da sua trajetória, da sua caminhada aí até o presente momento. Júnior, obrigado pelo convite. Quero também mandar um alô aí pra galera que acompanha o Júnior. Obrigado, Júnior. Tô secando aí minha mão porque eu tenho... Você falou pra falar um pouco de mim. Então, pra quem não sabe, eu não sei se o nome é esse, se é sudorese. É isso mesmo, assessoria? Com a mão soa, tá vendo? Quem me conhece lá da Jamil, eu digo da Jamil porque eu estudei da quinta série, Júnior, até... Eu comecei lá na quinta e fui até terminar lá na Vila Jamil. E as pessoas, os amigos da época, sabem que eu pegava aquela bolsinha na época, a gente levava aquela bolsinha de caneta, lembra? Lembro. Aí eu colocava a bolsinha aqui em cima da mão e escrevendo, porque minha mão soava, e soa até hoje, tá vendo? Até hoje soa. Eu pedi aqui pro meu pessoal aqui mandar um guardanapo aqui para enxugar as mãos. Eu nasci aqui em Ferraz, sou do Vila Mariana. Tô vendo ali ali no seu quadro ali a comunidade ali. Eu nasci em Vila Mariana e me criei lá. Só saí de lá depois que eu casei. A vida toda lá. Inclusive, os meus pais morou por muito tempo lá. Saiu há pouco tempo. Agora eles estão morando aqui no apartamento. E construí a minha vida aqui dentro da cidade de Ferraz. Hoje eu sou advogado. Estou vereador. O mandato termina agora dia 31 de dezembro. Eu sou comerciante também. Fui por muito tempo o dono das academias Fox. As pessoas certamente lembram da Academia Fox. Fui por muito tempo? Fui porque hoje eu não sou mais dono lá da academia. Tem gente que acha que eu sou o dono. Eu não sou o dono. O que aconteceu? Aí que é uma informação que eu não sabia também, não. Então, pois é. Sabe quem me tirou da academia? Foi a pandemia. Você acredita? O que acontece? Quando o Dória, desculpa aí o termo, aquele vagabundo do governador, sem vergonha, playboy, maldito. Eita. Desculpa o termo forte, né, que eu falei agora. Desculpa, retira. Mas aquele sujeito lá que fechou o comércio, não só meu, mas teve muito amigos meus que quebraram e não conseguiram se levantar mais. Sim. Imagine só, 8 meses você fechado, o aluguel
O aluguel na época era R$7.000. Então, só você fazer a conta aí. 8 meses de aluguel, 13º salário de 6 funcionários, além do salário, claro, salário, 13º, férias e mais 8 meses de aluguel. No final das contas, Júnior, a dívida era tão grande que não compensava mais eu manter a academia. O que eu fiz? Eu cheguei nos funcionários, cheguei em todos os funcionários, falei, não tenho condições de pagar para vocês, o que eu posso oferecer para vocês é a empresa. E eles toparam na hora. E eu fiz a conta, 10% para um, 15% para outro, 20% para outro, eu fiz a divisão e eles continuaram tocando até hoje. A Lu, tá lá, a Lu. Ela até demorou um tempo para falar isso pro pessoal, mas após pandemia, ela quem assumiu e tá lá até hoje, tá firme, forte lá. Eu conheci a Lu. Então, gente boa demais. A família inteira, na verdade, a família inteira é dona da academia e eu tive que sair. Aí fiz um acordo lá, pra quem não sabe, fiz um acordo no aluguel lá, uma dívida de quase R$100.000. Eu pago essa dívida até hoje, termina agora, só pra você ter uma ideia. Eu fiz, salvo engano, 40 parcelas de R$2.000. Você acredita? E não acabou. Mano. Tá pra acabar agora, está pra acabar. Mas graças a Deus eu superei. Eu tive que me reinventar, porque a academia para mim não deu mais. A pandemia, por conta do fecha tudo, a política do fecha tudo, infelizmente eu não consegui voltar. Teve amigos que foi fazer outra coisa da vida. Também tinha academia e tomou outro rumo porque também não conseguiu voltar. Difícil. Nós estamos falando de academia e outras pessoas que tiveram seus comércios que não puderam trabalhar. Então eu fiquei... por isso que quando eu me refiro ao sujeito lá, até peço desculpa pelo tom forte que eu usei, mas eu me refiro nesse teor por conta disso aí. Era um sonho que eu comecei em 2022 e mantive por 18 anos e infelizmente eu tive que abandonar por conta dessa política aí. Caracas, mano. Não sabia dessa situação. Mas que bom que você conseguiu resolver, né? Sim. Assim, eu me pego pensando, como eu disse você, pessoas do seu segmento, de outros segmentos, que não conseguiram se reinventar. Exato. Ou fazer um acordo nessa situação e recomeçar, né? Porque pois é. Pra muita gente é um recomeço do zero. Do zero, cara. Do zero, cara. E você começar tudo de novo, assim, é um negócio que... E eu tive que sair com uma mão na frente e outra atrás. O que eu fiz pra recomeçar? Eu tinha outro imóvel. Eu tinha um imóvel, inclusive, lá no Parque dos Sonhos. O pessoal lá do Parque dos Sonhos lembra disso. Eu já tinha um apartamento lá. Inclusive, tive uma academia também dentro do Parque dos Sonhos. Só pra você ter ideia, Júnior, eu tinha academia dentro do Parque dos Sonhos, uma academia no Janete, academia no São João, no Margarida e na Vila São Paulo. Aí fui me desfazendo, até chegar a última, que foi do Janete, que foi por conta da pandemia. Enfim, eu vendi o imóvel lá e comprei um caminhão e coloquei lá Fox Locação de Caçamba. E comecei a dirigir o caminhão no final de semana, eu e minha esposa. Então a gente saía, onde chamava pedindo caçamba, a gente levava a caçamba lá, coloquei lá nas caçamba Fox, e saí pegando caçamba. Inicialmente, na semana, era o meu filho, Felipe, que ajudava. O Jailson, que hoje é meu assessor, ele que dirigia o caminhão. E eu, no final de semana, no sábado, quando tinha pedido no domingo, eu fazia. Quando eu e minha esposa recolhia o entulho, os entulhos. E eu fiquei nessa daí por um ano. Um ano pegando o caçamba, entulho de caçamba. Um ano pegando caçamba, com caçamba. É. Isso pós-academia. Isso após academia. E nesse meio tempo você já estava como vereador. Já estava vereador. É que as pessoas, Júnior, ela acha assim, o cara é vereador. E acha que a vida do cara se resolveu. Virei vereador, negativo. Eu nunca quis depender único e exclusivamente da vereança. E é claro que eu dependo também da vereança. Eu não posso ser hipócrita e falar, não, claro que eu dependo. Também dependo do salário de lá. Afinal, que nós vamos entrar nesse assunto, às vezes eu deixo de advogar também por conta da vereança. Eu poderia estar advogando. Então, claro que eu dependo, sim, do salário de vereador. Tem gente que fala, não, eu não dependo disso. Claro, dependo sim e não tenho o menor problema. Mas voltando ao assunto. Eu comecei a mexer com caçamba, trabalhar com caçamba.
Aí surgiu uma oportunidade, surgiu um cliente, é interessante essa história, em Suzano, num condomínio bonito lá em Suzano, condomínio ali próximo aí de Tibiriçá, que é um condomínio de casas bonitas, é só casa bonita lá, só casa top. Aí eu comecei a pegar lá a caçamba na casa do morador lá. Aí me pediram uma nota fiscal. Depois de um tempo, uns 2 meses depois, me pediram nota fiscal das caçambas. Aí eu emiti a nota fiscal. E lá na nota fiscal, na empresa, estava escrito assim, Fox, locação terraplanagem. Aí quando eu emiti a nota e mandei pro cara, o cara falou, você mexe com terraplanagem? Eu falei, sim, mexo com terraplanagem. Mas eu não mexia com terraplanagem, eu só mexia com caçamba, não tinha máquina. Aí ele falou, então vem aqui, passa aqui na empresa aqui que meu patrão quer fazer um serviço e ele tá fazendo cotação. Eu falei, vamos lá. Quando eu cheguei lá, na empresa, chamada Empresa Newfix, o dono da empresa falou, você é vereador, né? Eu falei, sou. Olha, eu já tive vários problemas com vereadores. Para chegar aqui, o vereador não, com o político. E a empresa fica ali na região ali do polo industrial. E na época, Júnior, isso aí é o que dizem, eu não era da política, mas para você ganhar um terreno lá, o empresário tinha que dar uma ajuda pro secretário. Então tinha que molhar umas mãos. Tinha que molhar a mão, então. Aí o cara falou que teve essa dificuldade e também estava com dificuldade lá num alvará que não saía. Ele falou, pô, você mexe com terraplanagem? Eu falei, mexo com terraplanagem. Assim, você tem máquina? Tem. Eu falei, que máquina que você vai usar? Perguntei para ele. Ele falou, vou usar máquina tal. Eu falei, não, tudo isso eu tenho. Mentira, não tinha. Só tinha um caminhão. Inclusive, se ele estiver vendo agora a entrevista, ele vai ver. Que eu não tinha a máquina. Aí ele falou, tá, se você conseguir resolver essas questões para mim, você pode vir trabalhar aí. Dá o seu preço aí, claro, e se o seu preço for menor, você vem trabalhar. E aí eu passei o preço para ele, consegui resolver a questão que ele tinha lá, uma pendência lá. E aí eu comecei a trabalhar e começou a história aí da Fox Terraplanagem, Fox Locação Terraplanagem. E eu fiquei durante 3 maravilhosos anos lá na Newfix. Agora eu não estou mais prestando serviço lá. 3 anos trabalhando nessa empresa. E aí dizia ali os invejosos, pô, a empresa do Eliel não era minha, a Newfix não era minha, a Newfix é de um amigo, o proprietário é um amigo nosso. E eu fui durante 3 anos prestador de serviço naquela empresa. Cara, você tocou num ponto importante, assim, aqui na minha programação eu falo bastante sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, né? E aí você foi um cara que foi por muitos anos do ramo fitness, da academia, e de repente você mudou para terraplanagem, uma parada totalmente diferente. E aí é um ponto que eu queria que você passasse uma visão de por que você mudou de um ramo totalmente diferente para outro. E quando que o empresário, tipo assim, tem muita gente que passa anos batendo cabeça no mesmo negócio e não muda, mas talvez se mudasse daria certo para uma outra coisa. Pois é. Né? Então, assim, o que você diz para essa galera que, pô, a hora de mudar de ramo, tentar uma coisa diferente, como tentar. Então, por exemplo, eu sou da padaria, vou tentar uma outra coisa que não tem nada a ver ou vou continuar no ramo alimentício? Você mudou totalmente de um ramo para o outro. As pessoas às vezes têm medo, né, Júnior? E assim, agora você vai se surpreender. Eu vou chegar lá, vou responder a sua pergunta. O ano passado, 2023, o que acontece? O empreendedor, ele tem que ele tá sempre atento. Uhum. Ele tá sempre atento ao redor, tá sempre olhando 360 graus, como dizem. Eu gosto muito de Bertioga, da cidade de Bertioga. Meu pai tem uma casa lá simples, no condomínio Veromar. E, inclusive, o pessoal costuma dizer que é o condomínio de Ferraz de Vasconcelos, porque tem bastante morador de Ferraz. E desde 1994 ou 92, o meu pai tem casa lá. E aí, o que eu percebi, Júnior, que a internet era muito ruim lá, cara. Uma dificuldade, o Wi-Fi, quando chovia, não pegava. No final do ano, como tem muita gente, também não pegava. Lá, Bertioga chove bastante, né? Tanto é que é conhecido como Bertiágua. Já ouviu falar
Abre-te água. A gente sempre alugava uma casa no condomínio Verdes Mares. Na frente, então. E lá quando chovia também... Não pegava. Era péssimo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou abrir uma empresa de internet. Um mês depois, abri uma empresa de internet. E comecei a trabalhar com isso. Era Fox Telecom. E comecei a trabalhar com Fox Telecom. Vai daqui. Isso ano passado. Ô, Júnior, em 2 meses, eu já tinha uns 200 clientes. Também era uma área que não tinha nada a ver comigo. Se você perguntar para mim o que era um switch, eu não sabia. O que era um cabo de rede, para mim era tudo fio. Eu não sabia, não tinha a menor ideia. Então eu tive que aprender também, tive que buscar informações. Claro que é através do profissional que eu comecei, o pastor Léo, que é meu irmãozão. Ele me deu todo o suporte, trabalhou comigo durante todo esse tempo. E eu comecei a trabalhar com empresas de internet. Então, além da Fox Locação, eu também abri a Fox Telecom. Você vê que é tudo Fox, né? A Fox Telecom. E comecei a trabalhar com internet. E tudo, claro, eu levo minha família. Nesse caso aí, que eu coloquei para trabalhar foi minha esposa. Minha esposa fazia o marketing. Ela, inclusive, no panfleto era a foto dela. Aí eu me lembro que quando a gente foi panfletar, igual campanha mesmo, panfletar, entregar papel, aí as pessoas olhavam. Ela entregava, as pessoas olhavam e falavam, ué, você é a mulher do marketing? Sou eu a mulher do marketing, porque ela tava a foto dela lá. E assim foi, casa por casa, entregando panfleto, até que em menos de 2 meses a gente já tinha uns 200 clientes lá na Fox Telecom. Mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi... Não, mas isso complementa, porque você é um cara que tá vai em ramos diferentes, né? Pois é, a gente não pode ficar esperando. Eu podia falar, não, tô tranquilo, porque o salário de vereador não é um salário ruim. Pelo contrário, é um salário muito bom. E eu poderia falar, não, tô tranquilo, não vou fazer mais nada, e vou ficar tranquilo, e tá bom como vereador. Vou me acomodar, mas jamais, eu não me vejo me acomodando em nenhuma área. Eu fui correr atrás, fui atrás de trabalhar com terraplanagem, com terra de modo geral, trabalhar com máquina, fui atrás de trabalhar com empresa de internet. Eu não posso me acomodar. Eu nasci no Vila Mariana. Vila Mariana é uma favelinha do Vila Mariana. Inclusive onde eu construí uma quadra lá através de emenda parlamentar. Então, as oportunidades que nós tivemos e que a galera tem lá, o pessoal que tem lá, são poucas. E naquela época, as oportunidades eram menores ainda. Menores do que hoje. Então eu não podia ficar esperando a sorte vir. Eu tinha que correr atrás. Sempre foi assim. E não é diferente hoje, embora em que pese as condições são outras, obviamente, mas eu não posso ficar esperando. E se você falar, Léo, parou por aí? Claro que não. Parou por aí não. A seguir, novas emoções. Eu acho que o ser humano ele tem que estar em constante mudança. Ele nunca pode se acomodar. Só para concluir, o que aconteceu? A Fox Telecom ela deu tanto certo que no 5º mês apareceu uma empresa gigante do ramo da tecnologia, da internet, e comprou a Fox Telecom. Então a Fox Telecom hoje ela não existe mais, porque ela foi adquirida pela uma empresa gigante. Inclusive eu vi passando ali a Mogi Fibra, né? Passou ali no seu, então. Essa empresa é gigante, a Mogi Fibra é um dos seus patrocinadores. Essa empresa ela vai pegar em breve toda a região toda a região da Baixada toda, porque é uma empresa gigante. O material que eles trabalham lá é excelente, profissionais de qualidade. E quando eu vi o tamanho da empresa, falei, não vou conseguir competir. Nesse caso aí é melhor eu fazer a fusão. Aí ela veio e incorporou a Fox Telecom. Mano, por você ser esse cara que dá as caras assim, me gera algumas curiosidades. Por exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo, investimento e começar alguma coisa, eu me pego pensando assim, como foram os primeiros passos, tá ligado? Então, beleza, eu quero trabalhar com terraplanagem, com uma máquina. Vou comprar uma máquina, vou alugar caçamba, vou pra rua, vou entregar panfleto, onde que eu vou arrumar cliente, como que eu vou captar isso? Quando eu vou começar uma empresa de internet, quais são os primeiros passos? Eu tenho que chamar alguém que manja, porque eu não manjo, e aí essa pessoa vai me dar o direcionamento do que eu tenho que comprar, onde eu vou colocar o dinheiro, o que eu tenho que aportar na empresa de investimento, qual que é a minha expectativa de curto, médio, longo prazo, enfim.
Então, me geram vários questionamentos. E com isso, como você é uma pessoa que, pelo que eu entendi, mergulha de cabeça, eu queria que você desse uma resumida referente a esse início de empresas e tal, e falasse um pouco de como que você entrou, em que momento que a sua vida de empreendedor se conectou com a política. Uhum. Porque eu imagino, não sei se posso estar errado, tá? Mas assim, com essa vida de academia, você se conecta com pessoas todos os dias. Sim. E aí vem aquela pessoa e fala, pô, você é um cara da hora, você daria certo na política Foi. e tal e tal. Então, eu não sei se foi esse caminho, né? Certo, se foi o caminho da população te empurrando ou se foi o negócio ao contrário, né? Eu explico. Ô, Júnior, primeiro, o sujeito que quer ser empreendedor, aquele cara que não quer ser o seletista, não quer ser o CLT, ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo. Ele tem que acreditar que aquele projeto dele vai dar certo. Não importa se é uma terraplanagem ou não importa se é um pequeno negócio, se você for vender bala. Não importa se você for vender bala. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Acreditar que aquilo vai dar certo. E ir pra cima, e trabalhar. O meu irmão, ele queria também... Meu irmão, ele trabalhava no sindicato e também queria ser dono de alguma coisa. Aí ele pensou em várias coisas, uma quadra de futebol, uma quadra society, pensou em outras situações, mas ele falou, vou pra academia. Então ele acreditou na academia, ele acreditou que na Coab daria uma academia, lá no meio da comunidade também, na Coab tem um pedaço lá que é uma comunidade, e ele olhou pro prédio feio, mal acabado, o último andar não existia, só tinha o primeiro, o segundo e o último andar, na verdade, inacabado, porque só tinha as paredes laterais, e ele acreditou. Se você passar lá hoje, lá na avenida, na rua Virginia Ferne, na Coab, tem um prédio lá de 3 andares, academia I9, gigante. Por quê? Porque ele acreditou no sonho dele, ele acreditou que aquilo daria certo. Então é isso, o empreendedor, você que acredita naquilo que você se propõe a fazer, você tem que ir até o final e acreditar. Você vai ter que acordar cedo e vai ter que dormir tarde. Às vezes você vai perder o sono, mas vai valer a pena. E outra coisa, quando você põe Deus na frente, tudo dá certo. Tudo que eu faço antes, eu peço orientação. Eu faço uma oração, obviamente, à noite antes de dormir, mas eu peço que Deus me dê condição para que aquilo aconteça. E peço um sinal. Eu falo com Deus como se estivesse falando com você, Júnior. Meu Deus, eu estou entrando nesse negócio agora, me ajuda. Se não for da sua vontade, então me dá um sinal para que não seja da sua vontade. E assim as coisas acontecem. Aí você pode perguntar, mas Léo, tudo você faz isso, então tudo dá certo? Não, eu já quebrei também. Eu já fiz coisas que não deu certo. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu também, naquela época, já não queria trabalhar como CLT, eu fui ser peroeiro. E eu quebrei, não deu certo, porque Deus não estava naquele negócio. Mas eu insisti. Naquela época eu não fazia isso de colocar Deus na frente, embora tenha nascido no berço evangélico, garoto, 20 e poucos anos, diferente de hoje, já tenho 30 e poucos, não vou falar a idade. Então, eu fui no peito e deu errado. Nós já abrimos, além disso, teve outras situações que eu tentei e não deu certo. Então, não quer dizer que você só vai acertar. Você vai ter erro também. Só que você tem que ter cabeça para enfrentar o problema e reconhecer que aquilo não dá mais e você partir para outra. Certo? Agora, você tinha perguntado sobre do suporte e tal. Veja bem, você tem que conhecer daquilo que você vai fazer. Se você for vender bala, por exemplo, você tem que conhecer porque essa bala o Frigels, que é o nome da bala aqui, que eu tô pegando como referência, qual o valor dela? Ela custa quanto? 50 centavos? Não, 10 centavos? Mas ela é boa? Você tem que conhecer o produto. Quando eu fui trabalhar com internet, por exemplo, eu tinha que conhecer o que daria certo. Qual é o valor? Vou cobrar quanto? Eu vou abrir uma empresa de internet. Mas como é que faz? Você tem que ter um modem na casa. Você tem que conhecer. Você tem que ter essa informação. Por quê? Quando você não tem informação, não tem nenhum conhecimento, é mais fácil você tomar chapéu. Você vai comprar um produto mais caro. Aí como é que você vai revender e vai passar um produto mais barato? Quando foi abrir também a Fox Locação, eu procurei saber qual máquina, qual empresa, qual máquina que seria melhor para trabalhar.
uma Case, uma JCB, uma Hyundai. Quer dizer, são coisas que para você, Júnior, você fala, o que é isso? Mas você começa a se inteirar do assunto, começa a ler, começa a pesquisar. A internet, hoje, nós temos aqui o celular, tudo sai daqui, pesquisa. E é isso que eu sempre fiz, pesquisar. Agora, com relação a como foi entrar na política, eu dou uma enrolada, mas eu volto para o assunto. Veja, quando eu estava... eu abri a academia em 2002 e fiquei 2 anos aqui no centro de Ferraz, na 15 de novembro, em cima da loja Roleta. E aí, não deu certo, tinha sócio naquela época, não deu certo. Aí nós dividimos a sociedade, peguei metade da academia, dos equipamentos, e levei para o Gianete. Aí no Gianete eu comecei com a academia, junto com a minha esposa na época. Inclusive ela estava grávida na época, depois do ano ela ficou grávida e continuou trabalhando grávida. Inclusive ela eu pago esses direitos trabalhistas até hoje, porque ela me cobra. Trabalhei grávida. Quando ela pede alguma coisa, trabalhei grávida. Quer dizer, faz 20 anos, ela tá rindo aqui do meu lado. 20 anos que eu pago esse direito trabalhista do fato dela ter trabalhado grávida. Mas enfim, esse não é o assunto, né, Daniel? Aí, Júnior, o que eu tava falando mesmo? Lembrei. Assim, aí, Júnior, a academia começou a dar certo e tal. Eu já eu advoguei um tempo em São Miguel. Aí, meu irmão, eu tava com dificuldade para passar na OAB. Isso foi em 2007, 2008. Eu já tinha academia. Só que eu tava com dificuldade para passar na OAB. E aí, o que acontece? Os evangélicos, eles têm o costume, quando ele quer atingir alguma coisa, é fazer um propósito com Deus. Quando fala no propósito, eu tô no propósito, é porque vai dar certo. Nós evangélicos, nós temos fé nisso. E aí eu tinha que fazer um propósito com Deus. Minha mãe falava, tem que fazer um propósito, senão você não vai passar na OAB. E a prova da OAB, inclusive até hoje, é uma prova muito difícil. E aí eu falei, tá bom, vou fazer um propósito. Mas eu não sabia o que era, né? Qual propósito que eu ia fazer. E aí, Júnior, eu falei, bom, falei com Deus como eu falo com você, como eu já disse aqui. Se eu passar na OAB, eu vou ajudar as pessoas. Eu fiz esse propósito com Deus. Era esse mais uma outra situação, a outra que eu não preciso comentar aqui. Eu preciso... se eu passar na OAB, eu vou ajudar as pessoas. Aí, Júnior, fiquei estudando 2008, o ano inteiro, dito e feito. Passei na OAB. Tô falando que quando você põe Deus na frente, tudo dá certo. Tudo que eu faço na minha vida, eu ponho Deus na frente. E aí coloquei Deus nesse negócio aí, que era passar na OAB. Passei na OAB. Aí, Júnior, eu fui advogar aqui na rua, aqui nessa mesma rua, Santos Dumont, 1602. Aqui é o número 1302. Fui aqui no 1602. Coloquei o meu terno, minha gravata e subi pro escritório, numa segunda-feira. Aí tocou a campainha. A outra advogada, que é a doutora Sidney, um beijo pra doutora Sidney, que me ajudou a chegar onde eu cheguei na área jurídica. Ela falou, atende essa senhora. Quando a senhora entrou na minha sala, a roupa dela, roupa de evangélica, um saião enorme abaixo do joelho, uma senhorinha que devia ter 60 anos, mais ou menos. Ela sentou na cadeira, obviamente, na minha frente, e começou a contar o caso dela. Ela dizia que a sogra, aliás, a nora dela, o irmão dela havia falecido e a nora queria tomar a casa dela. Mas ela já morava lá há 15 anos. E nessa casa tinha 4 famílias. Então, se ela perdesse a casa, não ficaria somente ela sem a casa, mas 4 famílias sem moradia. E aí ela contou toda a história, eu ouvindo isso numa segunda-feira. E aí ela falou, olha, mas só que tem um problema. Eu já fui lá na OAB e eu não consegui advogado de graça por conta do valor, são 4 casas. Eu não tenho condição de pagar. Aí eu falei para a senhora, é evangélica? Sou. Eu me lembro que ela era da Deus é Amor. A senhora é evangélica? Sou. Certamente a senhora foi para a igreja ontem, né? Fui. E a senhora orou e pediu para que Deus desse uma resposta. Sim. Então a sua resposta está aqui. Eu vou pegar esse processo da senhora. E ela ficou emocionada, ela não acreditou. Eu falei, não, eu vou pegar esse processo. Não, mas eu não tenho condições de pagar. Não, eu vou te ajudar. Isso eu não tinha nada a ver com política, não era candidato. O meu negócio era academia, nem precisava ser candidato.
fiz a defesa da mulher, o juiz quase que deu na íntegra, aceitou a minha defesa e nós ganhamos o processo. Daí começou a questão política, porque eu fui na casa dela, conheci toda a família e o pessoal falou, puxa, você podia ser vereador. Aí na academia, o fato de conhecer muita gente, detalhe, Júnior, eu dava aula, eu era professor, advogava durante o dia e à noite eu dava aula. Eu dei aula até 2012, quando eu fui candidato a primeira vez. Então eu era professor da academia. Então, naturalmente, você conhece muita gente. Uhum. Então, eu comecei a advogar aqui, aí comecei a fazer um outro processo, aí comecei, e isso me deu uma certa visibilidade perante a sociedade, perante Ferraz de Vasconcelos. Foi aí que eu saí candidato. Saí candidato a primeira vez e tive 580 votos e perdi a eleição por 23 votos. Depois saí candidato de novo e ganhei com o dobro, 1.263 votos. E aí começou a minha carreira política. Caraca, mano. Que história, né? É uma história cheia de... com muita reviravolta, né? Minha vida sempre foi assim, cara. E é muito bom porque, assim, eu vejo que você é um cara que sempre lidou com pessoas, né? Sim. Com pessoas ajudando, tanto na parte de advogado, quanto na parte de empresa. E eu acho que isso valoriza muito, né? A nossa trajetória, a nossa caminhada. E, assim, você sempre teve o seu posicionamento político e tudo mais. E o que você tem visto aí dessa sua caminhada? Você já passou por alguma eleição ou algum período político como a gente está passando hoje? Uma polarização, uma disputa assim, política tão acirrada, igual principalmente a gente fala assim do cargo de prefeito? Essa é uma campanha diferente mesmo. Tá diferente, não tá? Nas outras campanhas, sempre tiveram 3 ou 4 candidatos a prefeitos. Nessa campanha, embora tenhamos 3, por enquanto, mas eu acredito que o Dr. Jorge ele tem um problema da questão legal. Talvez ele não consiga ser candidato. Inclusive, acho que ele já até falou sobre isso. Eu vi numa entrevista, ele falou que tinha um processo lá que naquele momento impedia dele ser candidato. Eu não acredito, também não conheço o processo, então não vou falar que eu não acredito, mas eu acho que dificilmente se reverte uma situação de inegibilidade. Claro que, se tratando de Brasil, tudo é possível. Né? Tem gente que hoje está inelegível, amanhã consegue tornar legível. Mas eu acho que é difícil. Pelo que ouvi dizer, não que eu tenha certeza, porque eu não vi nenhum processo, ele parece que não consegue reverter. Isto posto, teremos apenas 2 candidatos. E é a tal da polarização. Então, é uma eleição bem difícil, porque a cidade se divide. E aí, Júnior, no caso da polarização, não tem um mais, um menos. Eu acho que eu já disse isso, os dois vão estar ali, pau a pau. Todo mundo tem chance, né? Quem tiver uma estratégia melhor, leva a eleição. Na outra eleição, embora tinha outro candidato, e o Rafuzinho, ele vinha aqui na frente, né? Inclusive eu apoiei o Rafuzinho, e o clima de já ganhou, tomou conta do partido e dos partidos aliados. Isso foi fundamental para a Priscila Gambale ganhar a eleição. Só que agora mudou. Embora o Rafuzinho perdeu a eleição de prefeito, não conseguiu ganhar a eleição para deputado, mas ele se fortaleceu demais. O cara, ele cresceu politicamente demais. Eu vejo pesquisa, Júnior, que ele está na frente. Eu já vi pesquisa que ela está na frente. Então essa guerra de pesquisa, que é normal, faz parte do jogo, faz parte da democracia, vai sempre, dependendo, obviamente, de quem pedir para fazer, vai sempre estar na frente. Agora, fato a cidade ela está dividida sim. Eu vejo sim em alguns lugares uma divisão. Eu vejo em alguns lugares sim. Mas vejo em alguns lugares a prefeita melhor. Em alguns lugares sim. Mas vejo sim essa divisão. Eu vejo essa polarização. Quem vai vencer? Quem tiver a melhor estratégia. Porque política é estratégia. Né? A prefeita... Aí você me diz, Léo, mas quem tem vantagem? Eu acredito que a prefeita tem a vantagem, porque ela está com a máquina na mão. Né? Diferente... Quando você vai num determinado local, você pode dizer o discurso, olha, eu vou fazer isso. No caso dela, ela vem e faz isso. É diferente. Então, quando você está com a máquina na mão, eu acho que é mais fácil. Se você me perguntasse que lado que você queria estar, sem a máquina ou com a máquina, é óbvio que eu queria estar com a máquina na mão
por conta da condição que você tem de fazer aquilo acontecer. De repente, uma rua que não tem nenhum asfalto, você vai lá e em um mês você coloca o asfalto. Então é bem melhor, obviamente, trabalhar com a máquina na mão. Então a vantagem dela é essa daí. Ela, se souber trabalhar direitinho, se a equipe souber trabalhar, certamente consegue lograr êxito nas próximas eleições. Mas, obviamente, tem que saber trabalhar, né? Política é igual o tempo. Tem dia tem sol, tem dia que não tem sol. Então, se você vacilar, você perde uma eleição. É assim que funciona. E eu tenho isso comigo porque nós perdemos uma eleição assim. Eu estava com o Rafuzinho e em uma semana o negócio virou, perdemos a eleição. Essa eleição do Rafu foi bem delicada mesmo, porque foi perda assim de último tempo, né? Foi. E como que você se posiciona nesse turbilhão de coisas? Porque na última eleição você estava com o Rafu. Isso. Até recentemente, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, estava mais pendente pro lado do Rafu e hoje a gente vê você mais ao lado da prefeita. Isso. Como que você se posicionou? Como que você escolheu o seu lado ou o que deu para você se posicionar? Vamos lá, boa pergunta, Júnior. Veja bem, eu fiquei no PL, que é o partido do Rafu, por quase 14 anos. E eu não queria sair do PL. Nossa. 14 anos, você acredita? Eu tava falando com, caramba, o Tenório. O Tenório tem mais tempo do que eu. Se eu tenho 14, o Tenório tem uns 16, eu acho. Eu acho que ele tem uns 16 anos, ou mais. Então, eu não queria sair do PL. O meu número, que era o 22622, tem criancinhas que sabem, 22622. E eu tive que sair. Por que eu tive que sair? Veja bem, para que as pessoas entendam. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a igreja, ela desde quando a prefeita assumiu, o meu pastor, que era o pastor Euclides, ele assumiu o compromisso de estar junto, de ajudar e vice-versa. A prefeitura também, naquilo que fosse possível dentro da igreja. Então ele se comprometeu a ajudá-la. Então, para que se ele se comprometeu a ajudá-la, naturalmente eu teria que ajudá-la também. Embora, por um período, você acompanhou, inclusive você na Câmara, que eu fiz oposição a alguns requerimentos, algumas votações, fui contra o empréstimo. Para quem não sabe, eu fui contra o empréstimo. Aí depois teve um requerimento que quem era a favor da transparência, votei a favor da transparência, quer dizer, aí me falavam, mas você está contra? Não, eu não posso ser contraditório. Eu fui contra o empréstimo na época. Inclusive, naquela época, a gente estava questionando algumas coisas, alguns contratos, inclusive teve contrato que nós questionamos que deu problema. Então, quer dizer, eu não estava tão errado em questionar, em querer saber. Enfim. Então, o que acontece? Eu teria que sair do partido para apoiar a prefeita, porque o meu partido tinha um candidato a prefeito, que é o Rafuzinho. Mas aí você muda. Eu tive que sair. Uma das decisões foi por conta do seu pastor? Exatamente. E assim, eu tenho uma gratidão enorme pelo pastor Euclides. E ele dizia, para onde ele fosse, eu iria. Então, não vou falar que foi 100% disso, mas pesou muito. Uhum. Ele falou, meu filho, você tem a liberdade para você conduzir o melhor caminho. Mas a igreja tem que apoiar a prefeita, porque eu já tenho um compromisso com ela. Inclusive, durante esses 3 anos, todos os aniversários, o culto de festividade, ela sempre esteve lá. Aí criou uma relação muito boa com a esposa do pastor. Inclusive, uma relação boa com o próprio pastor. Então, isso pesou demais. Não foi só isso não, Júnior. Não foi só isso. Na política, quando você vai avaliar que partido você vai, você analisa é bem complexo. Uhum. Quem vai estar lá, quem são os candidatos, quem são os seus concorrentes. Quantos podem ser elegidos por Quantos partido? podem ser, exatamente. Quantos vereadores faz o partido. E outra coisa, Júnior. Estratégico. Outra coisa. Você sabia que a maioria dos partidos não me queriam lá? Não. Por conta da minha votação boa que eu tive, graças a Deus, na eleição anterior. Então, ninguém queria disputar comigo. Ninguém não, né? Algumas pessoas. Então, eu não tinha muita opção. Ou era o PL, ou era só o republicano, que eu fui pro republicano. Porque os outros partidos não me queriam. Veja bem, Júnior, é simples fazer a conta. Se num partido faz 2 vereadores,
num determinado partido, faz 2 vereadores. Quando coloca lá o Eliel, lá quando alguém coloca, vamos colocar o Eliel aqui. O cara que já está lá, o cara vai querer? O cara pensa, que eu acho que às vezes de forma errada. Se esse cara entrar, ele vai tomar uma vaga minha. Então eu não era bem-vindo em alguns partidos. Na maioria, na verdade. Em alguns partidos eu não tinha legenda. Se eu fosse para o partido A, B ou C, eu não conseguiria ter legenda. Foi aí que veio o Republicano. O Republicano estava se montando. Aí eu fui um dos primeiros dos primeiros não, porque já tinha lá uns 2, 3 filiados. Eu fui o terceiro, quarto a se filiar. Aí foi montando o partido. E aí a gente conseguiu criar um partido que faça 2 vereadores. Essa é a nossa ideia. Então, voltando a falar por que o apoio da prefeita. Então, são vários fatores. O partido, a questão do partido. Outra questão do apoio que a igreja irá apoiar. Então, foi um conjunto de fatores que fez com que eu fizesse que, infelizmente, tivesse que sair do PL, partido da qual fiquei durante 12 anos. 14 anos, desculpa. Cara, entendi a sua estratégia. O Republicanos não tá coligado com os partidos do Rafu? Eu achei que estaria. Eu também achei que estaria. Tanto é que quando falaram, olha, tem um Republicano pra você ir, olha, mas o Republicano vai estar com o PL. Parece que sim, exceto Ferraz de Vasconcelos. Tem um acordo lá, esses acordos que rolam lá em Brasília, porque parece que o presidente do Republicano é candidato a presidente da Câmara Federal. Aí faz esses acordos. Olha, eu voto em você, mas o Republicano tem que caminhar com o Podemos lá em Ferraz. Então esse acordo foi costurado lá na esfera federal. E veio para cá, então vai caminhar com a prefeita. Mas na maioria das cidades aí, o Republicano apoia o PL. Aqui em Ferraz não. Aqui já está resolvido, já está fechado por meio de deputados. Eu não participo desse tipo de negociação, não participo. Eu só entrei no partido e o partido já estava acertado com o Podemos aqui para essa eleição. E como que tá a sua relação hoje com a prefeita e sua relação, não sei se você tem, com o Rafu? A relação com a prefeita é muito boa. Uma relação de vereador e prefeito, né? Prefeita, no caso, prefeito e vereador, uma relação dessa forma. Ela tem atendido os nossos pedidos. Quando eu falo pedido, não é o pedido do Eliel, é o pedido da população, né? Ela tenha pedido, eu não posso reclamar. Eu acredito que se tivesse tudo nas mãos delas, as coisas seriam mais rápido, mas nem tudo depende dela. A prefeitura é um corpo gigante, são 4.000 funcionários. Então, às vezes as coisas não ocorrem com rapidez. Por exemplo, as verbas, as emendas parlamentares. Então, eu tenho emenda lá do ano passado que não foi executado. Mas aí você vai procurar o problema, tá numa secretaria, e aí depende do engenheiro, ou foi para outra secretaria, não fez a licitação. Então, não depende tudo dela. Mas se dependesse tudo dela, eu acho que as coisas seriam mais rápidas. Só que, infelizmente, a prefeitura é chamado da burocracia. A burocracia impede, às vezes, o avanço. Não digo só Ferraz, a nível Brasil, a nível federal. A burocracia, às vezes, ela impede o desenvolvimento, o crescimento da cidade, do estado, do país todo. Infelizmente é assim. Então ela tem atendido os meus pedidos, então não tenho o que reclamar. Eu faço a minha parte como vereador e ela está fazendo a parte dela como prefeito. Com relação à minha relação com o Rafuzinho, eu nunca tive nenhum problema com o Rafuzinho. Pelo contrário, nós já fizemos negócios. Já fiz negócio com o Rafuzinho no passado. E a minha relação com ele é uma relação muito boa. Inclusive, ele estava na Câmara semana passada, eu atendi ele no meu gabinete, como outros vereadores também atendeu. E a nossa conversa é franca, ele sabe do meu posicionamento, eu respeito, eu também respeito ele. E assim, vida que segue, a gente não pode ter inimizade com ninguém. O Jorge, eu não tenho nenhum problema com o Jorge Abissan. Eu nunca trabalhei com o Jorge. Na época que ele foi prefeito, eu não estava envolvido na política. Então não tem nenhum problema com ninguém. Eu faço o meu trabalho, Júnior, vou fazendo o meu papel e Deus sabe todas as coisas, quais serão os resultados. Se for da vontade de Deus, de eu voltar a ser vereador, claro que eu gostaria,
E também, se não for da vontade, vambora. Tem muita... O mundo é grande. A gente não pode fechar na nossa casinha. Olha, se eu perder a eleição, e agora? O mundo é gigante, cara. Então eu não posso achar que acabou pra mim. Eu tenho muita coisa pra fazer, eu sou novo. Afinal, 20 e poucos anos, tenho uma vida inteira pela frente. 20 e poucos anos. A minha assessoria tá rindo aqui. 20 e poucos anos, daqui a pouco só de mandato. Ai, caramba. Mano, tem uma coisa que, assim, que martelou na minha cabeça recentemente. Foi uma virada de chave que você deu pra causa autista, né? Ah, sim, sim. E aí eu tava até... Eu ia te mandar mensagem pra perguntar e tal, mas eu vou esperar o podcast pra gente trocar essa ideia lá. Porque eu queria saber o que aconteceu, o que te moveu pra fazer essa virada de chave, né? Pra atuar na causa autista. O que te fez ter esse ímpeto, né? De apoiar uma causa tão claramente, tão abertamente, né? Todo mundo apoia a causa autista, mas você é um cara que deu a cara a tapa e falou, não, é isso aqui, essa é a minha bandeira que eu vou levantar. E assim, eu quero que você fale assim de coração mesmo, o que você sentiu e o que te fez essa mudança. Veja bem, eu vou repetir o que você falou. É legal você falar, eu sou candidato e eu sou a favor da causa autista. Tá, só isso? Eu acho que o discurso sem ação não é nada. Você tem que discursar e agir. Não adianta só falar, você tem que agir. Veja bem, toda terça-feira, Júnior, eu atendo a população lá no meu gabinete. E aparecem diversas demandas. E começou a aparecer muita questão do autismo, muito exame para fazer, laudo que eles não têm. Ou apareceu mãe e tinha laudo e não recebia o LOAS, que é um direito que a criança tem, a criança que tem autista, ou qualquer criança especial, ela tem o direito de receber o valor do governo do INSS. Então começou a aparecer muitas questões. E aí, na época, o ano passado, foi ano passado, minha assessoria? Foi ano passado, não foi? Eu conversei com o Kaká, falei, Kaká, eu tô vendo que o pessoal tá vindo muito atrás aqui e tal. Tem algum problema eu trabalhar com isso também? Por quê, Júnior? Eu não gosto de entrar na seara de nenhum vereador. Também não gosto que ninguém entre dentro do meu quintal. Cada um faz a sua. Eu não estou dizendo que o vereador não possa ir no meu bairro, não é isso que eu estou dizendo. Mas se eu estou resolvendo determinada questão, que eu fique lá até o final. Se eu não resolver, eu falo para o munícipe que eu não vou resolver. E aí pode passar para outro. Quando chega lá um determinado munícipe querendo resolver uma questão, e eu sei que já outro vereador está resolvendo, eu já não entro. Eu tenho esse perfil. Desde quando eu entrei lá. Não entro na seara de ninguém. Então, para que eu pudesse mexer com o autista, eu fui falar com ele, pedi autorização. Kaká, tem algum problema? Ele falou, olha, seja bem-vindo, a causa aqui ela é grande, nem eu e nem você vai dar conta. Falei, então tá bom, vamos embora. Aí fui lá na tribuna, fiz esse discurso, falei com o Kaká e que a partir daquele momento eu ia começar a mexer com a causa autista. Pois bem, eu fui até uma entidade que opera lá em Itaquaquecetuba, vereadora vereadora Simone. E aí eu vi o trabalho fantástico que ela faz lá. Ela tem uma associação, a associação contrata vários profissionais e os profissionais fazem o trabalho com os autistas. Psicopedagogo, psicólogo, neuro, e aí vai. Musicoterapeuta, enfim, psicopedagoga. Eu falei, vou fazer isso também, mas eu vou fazer isso em forma de mutirão. Eu vou fazer um mutirão, trazer todos esses profissionais e vou abrir e as pessoas vão vir e eu vou atender. Aí fiz o primeiro mutirão. Aí eu recebi várias críticas. Isso aí é o primeiro, porque é ano de eleição. Só paulada. Eu já estou acostumado de levar umas pancadas. E o que deu? Nesse dia, apareceram 64 mães que acreditou, que foi lá e falou, olha, eu quero ver como é que é. E teve mães que não sabia qual era o diagnóstico da criança. A mãe não sabia, achava que o filho dela era autista, mas não tinha certeza. E precisava de passar pelos profissionais. Hoje, para você ter um diagnóstico de uma criança, não é um profissional. São vários, um que passa pelo outro, que vai pelo outro, e até chegar no neuro que vai dar o laudo definitivo, dizendo que aquela criança ela tem o TEA, grau 1, grau 2, grau 3, enfim. São os profissionais que vão dizer. E aí nós recebemos diversas mães com essas questões. Aí eu fiz o primeiro,
Aí registramos lá 64 mães. Fiz o segundo, mas as mesmas mães foram de novo dando seguimento. Porque a ideia qual era? Era a gente fazer 4 mutirão e no final o neuro dá o laudo. Para aquelas, sobretudo aquelas mães que não têm laudo. E essas 64 mães, nenhuma tem laudo. Tinha mães que sabia que o filho é autista porque já passado por um psicólogo ou por um outro profissional que já tinha determinado, mas que precisava fazer exames adicionais. E aí, nós vamos para o terceiro mutirão, que aí, o terceiro, vale ressaltar, Júnior, que o mutirão ele é feito pela SAF, que é Serviço de Atendimento ao Autista de... SAF, é isso, Camori? Serviço de Atendimento ao Autista de Ferraz de Vasconcelos. Então ele é feito pela SAF e eu só dou apoio. Então nós faremos agora o terceiro mutirão, agora, sábado agora, dia 1º de junho, lá na igreja O Brasil para Cristo, na rua Aimorés 181. Inclusive amanhã eu vou gravar o vídeo e a gente vai divulgar esse vídeo. É o terceiro do total de 4 até sair os laudos para essas 64 mães. E nós temos uma fila de espera de 170 mães. Quando acabar essas 64 mães atípicas, esse atendimento com elas, aí eu vou bolar uma outra estratégia, tem outra estratégia junto com a SAF, para a gente determinar como é que vai ser o trabalho nessas mães aí, nessas 170 mães que estão na lista de espera. Então, o seu contato com o autismo foi por conta das demandas da própria população. Exato. Foi por conta disso, de pedir isso, de pedir um exame. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer um mutirão e vou atender todas de uma única vez. A minha mulher tá pedindo aqui. Dá uma pausa aí, gente. Tem que pagar... Minha mulher tá pedindo dinheiro. Mas nem na entrevista você dá sossego. Rapaz. Isso porque ela trabalhou grávida, você acredita? Toma. Aí já dá a carteira que acabou. Dá a carteira. ela sempre fala, quando eu reclamo de alguma coisa, ela fala, opa, não esquece. E quando eu tava grávida, eu trabalhei. Meu filho já tem 18 anos, cara. E ela ainda tá... Ela ainda cobra esse direito trabalhista, que é o direito de... Daniela tá ali. Então, eu vou dar algumas considerações aqui, porque eu tenho na minha família uma pessoa que é autista. Certo. E foi muito difícil pra conseguir. Inclusive, acho que ela não tá conseguindo LOAS por conta da renda do pai. Tadinha. O pai tem uma Mas renda... dá sim, mesmo assim. Agora, tem algumas regras. Inclusive, Júnior, pode mandar essa demanda pra mim. E pelo jeito, então, ela já tem um laudo, né? Já tem um laudo. Então, se você tiver essa demanda, traz. Nós temos um corpo jurídico, a doutora Camila, ela tem me ajudado demais. Nós fizemos um tratado, eu e ela, de trabalhar junto. Aí contratamos agora um estagiário que vai nos auxiliar, porque são muitas demandas, Júnior, você não tem noção. E graças a Deus, o volume de trabalho é grande. E a doutora Camila, ela vai avaliar com muita carinho essa questão. Mas vamos embora, traz para mim traga que a gente vai para cima. Então, eu vou conversar assim com a pessoa. Inclusive, foi até um ponto que eu ouvi falar, né? De que, Eliel tá puxando a pauta do autista agora só porque tá em época de eleição. Né? Tá querendo ganhar voto, ganhar visibilidade. Que é uma parada que, tipo, tem muita gente sofrendo com isso, né? É muito... Tem uma debilitação, uma debilidade aí da população em relação a saber se o filho é autista por conta de alguns sinais. Principalmente porque a gente vê na internet um monte de gente falando isso aqui é sinal de autismo, isso aqui é sinal de autismo, isso aqui é sinal de autismo, e a pessoa, às vezes, ela internaliza aquilo e acha que o filho tem autismo e não vai atrás de ajuda. Exato. Ou vai atrás e não encontra. E aí eu queria até te perguntar, como que tá essa demanda hoje aqui na nossa cidade? Tem muita gente procurando por conta de um achismo, ou existe realmente muitos autistas na cidade? Eu sei que a gente tem uma APAE aqui que foi muito sucateada por muitos anos, não sei como que tá hoje, mas eu lembro que quando eu precisei da APAE era bem sucateado lá o trabalho, né? Como que tá essa demanda versus o trabalho oferecido pelo poder público? Ô, Júnior, foi bem você ter dito isso. Veja bem, mamães, eu jamais, eu tô na política fazendo carreira. Eu não quero morrer vereador. Primeiro você é vereador, depois você aumenta a votação, depois você vê candidato a deputado, ou candidato a prefeito. Eu não quero ser candidato a deputado, mas é assim que funciona. Então,
eu jamais... Isso, para mim, politicamente, seria o fim. Eu disser que ia abraçar a causa, aí eu faço isso no momento político, passa a eleição, eu desisto da causa autista. Seria um suicídio político. Então eu jamais faria isso aí. E vocês perceberam aí que isso é uma coisa que eu não sou nessa vida, é bobo, burro. E eu sempre pedia para Deus, quando eu era garoto, que eu queria duas coisas, Júnior. Crescer, que eu era muito baixinho, e ser inteligente. Eu sempre pedi isso para Deus. Oh, meu Deus, eu quero ser inteligente igual Salomão. Não igual Salomão, não, mas fosse pelo menos inteligente, Camori. E ser alto, porque eu era muito pequeno. E aí, graças a Deus, Deus me deu um pouco de inteligência. A altura não, eu continuo com 1,73 m. Mas a inteligência Deus me deu. Então seria muito... desculpa o termo, mas seria muito burro eu assumir o compromisso e não honrar. Então essa causa eu já assumi e vou até onde Deus permitir. Essa causa está só iniciando. Eu tenho um grande projeto com a SAF, através da SAF, que é fazer exatamente como é feito lá em Itaquá. Ter uma associação. Não dá tempo de fazer isso por conta da eleição, mas eu quero essa associação, eu quero que ela exista, que tenha um endereço. Como tem, por exemplo, a PAI. A PAI também é uma associação. E por que nós não podemos? A SAF também não pode ser. Então nós vamos chegar lá. É uma ideia que eu tenho da gente ter um local que vai atender as crianças. Essa é a minha ideia. Eu vou chegar lá. Eu não vou falar desse projeto, porque ele é bem complexo, né? Quando der certo, aí a gente marca outra entrevista para falar especificamente de como vai ser isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma causa que eu entrei e não saio mais, Júnior. Não saio mais. É uma causa... é minha também. Eu abracei, sobretudo as mamães, essas 64 mães, eu abracei e vou até o fim com elas, até dar o benefício para elas. E claro, depois vai continuar o trabalho, né? Porque depois, por exemplo, eu tô com um caso agora recentemente, que eu fui na Igreja Brasil para Cristo no Santo Antônio nesse final de semana, e a mãe, ela já recebe LOAS, ela, claro, obviamente já se recebe porque já tem o laudo, só que ela agora precisa de um fono. Falei, olha, eu vou te arrumar, eu consigo. Através da associação. Então nós vamos arrumar um fono para ela. Ela só precisa disso, é só isso. Um fono para o filho dela melhorar, porque ele é autista não verbal. Eu falei para ela, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Ou seja, é uma causa que nós vamos até onde Deus permitir. Eu não vou parar por aí. Então, você mãe, ou você que está aí vendo a gente, falou, se esse cara está fazendo isso por conta da eleição? Não. Vai passar as eleições e a gente vai continuar trabalhando aí na causa autista. Cara, é muito bom. Aí você perguntou, Júnior, sobre a demanda. É gigante. Gigante a demanda. E assim, cada dia que passa, mais aumenta. Eu estava comentando com a minha esposa que eu tenho um filho de 18 anos. Então essa geração de 18 anos, a galera de 18 anos, é aquela galera do metiolate. Desculpa aí, alguém vai me criticar. Que não pode ter o metiolate. Que metiolate. Na minha época era metiolate. Agora é não sei, enfim. Mas é a galera do mimizenta. Eu posso dizer isso porque meu filho tem 18 anos. Então é o pessoal que você não pode gritar muito, senão já entra em depressão. Você não pode... você tem que ser bem, sabe, com muita paciência, porque esses jovens de 18 anos, 19 anos, eles são assim. Né? Não é igual a gente, que tudo que a gente aprendeu foi na marra. A minha mãe botava uma pressão em mim quando eu tinha 12 anos para trabalhar, que se eu tivesse botado a pressão que ela botou no meu filho, eu acho que ele tinha feito uma besteira. Porque hoje você nem pressão você pode botar nesses jovens aí, dessa juventude. Mas enfim, não estou criticando porque eu tenho um filho, então nós temos que ter paciência. Se os pais foram... Deus... como é que é? Deus, ele não dá o seu fardo que você não possa carregar. Então, se Deus me deu um filho de 18 anos, eu sou grato a Deus por isso. Meu filho, ele é dessa geração, a geração mais quieta, a geração que não pode botar muita pressão. Amém. Eu tô feliz da vida, viu? Para que deixe claro, tô feliz e assim eu vou tocar. Bom, então, Júnior, eu acredito que uns 10 anos, ou talvez menos, vai ter uma geração de autista, cara. Uma geração gigante. Eu falo 10 anos, pode ser 5 anos. A cada ano que passa, mais pessoas com esse espectro, mais existe pessoas assim. Inclusive, Júnior, tem um condomínio chamado Condomínio Atrium, fica do lado do cemitério. Eu vou fazer o primeiro trabalho, lá vai ser o piloto, porque depois eu quero fazer em outros locais.
eu vou levar um palestrante, vou levar uma psicóloga e um musicoterapeuta. Para quê? Para que a palestrante é para conscientizar as pessoas dessa causa. A psicóloga, caso tenha alguém lá e está com dúvida, será se meu filho é? Porque o psicólogo ele tem que conversar com os pais. Porque os pais, ele coloca na internet, no Google, aí ele vê uma situação lá, ele acha que o filho é autista. Peraí, mas às vezes o pai tem que passar pelo psicólogo. Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu comigo, com a minha esposa. Nosso filho muito quietinho. Falei, será se ele tem algum problema? Aí nós passamos um psicólogo, passamos 2 psicólogos, até no terceiro psicólogo falou, o problema é vocês, não é o seu filho. O problema estava em mim e na minha esposa, porque a gente acha. Mas hoje o mundo do achismo passou. Hoje em dia tem profissionais para isso, né? A internet, ela deixou a gente achar tudo. Tudo a gente acha. Se você está passando mal, você colocar no Google e falar, vixe, vou morrer. Ele está dizendo aqui, se passar mal de madrugada, você vai infartar, não é isso? Eu sei isso porque ou quando a mulher tá grávida. Às vezes não é nada. A mulher coloca lá que tá com dor de cabeça, o Google fala que ela tá grávida. Exato. Então, meu irmão, às vezes não é nada disso. Então, eu acredito que sim, voltando a falar, nós vamos fazer esse projeto piloto lá no Condomínio Átrio de conscientização e se der certo, se for sucesso, a gente vai começar a fazer isso nos condomínios, começar a fazer essa conscientização do autismo para essas pessoas, porque eu acredito que é um campo pouco explorado e eu gosto de desafios, você percebeu, eu gosto de desafios, né? Eu gosto de desafio e essa causa eu estou nela e dela eu não saio. Muito bom. É bom ter pessoas lutando por isso. E a pergunta assim que eu quero te fazer é, hoje, o que o poder público, sem ser você, no caso, como vereador, atuante na sua individualidade, mas assim, estruturalmente, o que a prefeita tem feito e o que a gente tem hoje na cidade para essas famílias, assim, quando a gente fala do governo? Porque a gente vê você lutando por isso, vê o Kaká lutando por isso, um vereador faz uma coisa, outro faz outra, mas isso são ações individuais. Exato. É uma ação individual sua, e parabenizo você pela atitude. Mas e o poder público? O que tem feito? Ô, Júnior, veja bem, você tem razão. Essa questão do autista, ela é novidade também até para o poder público. Veja bem, o SUS ele não tem uma estrutura para atender essas pessoas. Não tem. E eu não digo Ferraz, não tem Ferraz, não tem Poá, não tem Suzano. Quando nós fizemos o primeiro mutirão, veio gente de São Paulo. Veio gente de São Miguel, Itaim. Então não é um problema de Ferraz, é um problema de forma geral. O SUS, ele não tem nenhum atendimento específico para o TEA, que é o transtorno de espectro autista. Não tem, não existe. Então é novidade até para o poder público. Um fato importante que foi feito, que vale considerar, que são poucas cidades que têm, que aí eu gostei da ideia, a prefeitura ela contratou para auxiliares de creche, que são aquelas pessoas que vão auxiliar aquelas crianças especiais. E aí, na época, quando fez isso, acho que 2 anos atrás, Júnior, não era nem para as crianças autistas, era para auxiliar aquelas crianças que tinham algum... que é especial e com uma forma de inclusão, as crianças que têm algum problema neurológico, seja lá qual for, ou que for até um autista, mas que fizessem aula junto com as crianças que não têm nada. E aí ela contratou essas ajudantes de sala. Eu acho que isso foi um passo importante. Por que eu estou dizendo isso? Por conta das mães comentarem comigo. Puxa vida, minha filha estuda, mas eu tenho um ajudante de sala lá que dá uma atenção para ela. Então, eu acho que isso foi um fator importante. Mas se você disser, Eliel, tá bom, tá 100%, claro que não. Eu acho que em Ferraz tinha que ter uma clínica especializada só para atendimento do TEA. Tem que ter. Por quê? Porque nós não podemos fazer igual aos outros, esperar que os outros municípios façam. Eu sempre digo pro meu pessoal, nós vamos fazer o nosso e deixa os outros. Ainda que eles não façam nada, vamos nós fazer a nossa parte. Então, a prefeitura tinha que ter um espaço específico só para autista. E parece que vai acontecer. Eu fiquei sabendo de alguma coisa aí, eu não posso adiantar porque eu não estou a par 100% dessa questão, mas
ao meu entender, a prefeitura tinha que ter. Porque não adianta o Eliel fazer mutirão, não adianta o Kaká fazer também o corre dele. Não adianta. Tem um instituto que chama Instituto de Saúde nos bairros, lá do Margarida, que faz um trabalho espetacular também, fantástico também, que é atender as pessoas com transtorno de espectro autista. Então, vale considerar também que, além desse instituto, além também que você falou, que você foi atrás, esqueci como é o nome. Enfim, essas entidades que você falou, de ajudar essas pessoas. Não podemos só ficar à mercê dessas entidades, à mercê do Eliel, do vereador ou das entidades que prestam serviço. O poder público ele tem que fazer a parte dele. A prefeitura, especificamente, ela tem que fazer a parte dele. Ainda que outras cidades não tenham. Não tem em outras cidades, em outros municípios, mas a gente não pode ficar esperando. Nós temos que fazer a nossa parte. Obrigação da prefeitura dar esse suporte para essas mães, para essas crianças. Vocês, como vereadores, vocês têm projetos de lei, essas coisas? Vamos lá. Boa pergunta. Veja bem, a lei, o vereador, ele tem alguns impedimentos que a lei ela faz. Ela faz isso propositalmente. Veja bem, nós vereadores, nós podemos propor leis e é nossa obrigação, mas a lei ela não pode gerar uma despesa para o município. Por exemplo, eu não posso propor uma lei obrigando a prefeitura a criar um hospital no Vila Santo Antônio. Por quê? Porque aquela lei ela está criando um custo para a prefeitura. Então nós temos esse impedimento. Não podemos propor nenhuma lei que possa gerar custo para a prefeitura. Nenhuma. Então eu não posso criar esse tipo de projeto. Só a própria prefeitura pode criar uma lei criando custo. O nome não é esse que me fugiu da memória. Mas a gente não pode criar lei que dá custo para a prefeitura. Não posso. Então, por exemplo, eu criei uma lei, vou dar um exemplo, uma lei que inclusive eu vi até a prefeita divulgando, que as pessoas elas podem marcar o exame de forma online. Eu criei uma lei, na época do Zé Biruta, que a pessoa podia marcar o exame por telefone. Então a pessoa ligava no posto de saúde e marcava por telefone para não pegar aquela fila, para ficar... a pessoa vai 5 horas da madrugada lá, 4 horas da madrugada, para ser atendido 8 horas da manhã. Então nós criamos essa lei e por telefone a pessoa podia marcar o exame. Essa lei já é antiga já. Agora hoje tudo online, se faz de forma à distância, no site e tal. Então, mas essa lei ela não gerou custo para a prefeitura. Então é esse tipo de lei que eu poderia fazer. Agora, leis que onera a prefeitura, nenhum vereador pode fazer. Então, você perguntou, Léo, que lei que você para construir? Não tem lei. Agora, o que a gente faz? Leis, por exemplo, uma lei do autista, foi uma lei que eu fiz, que transformou o mês de abril todinho de conscientização. Porque a gente não tinha, a gente tem um dia de conscientização. E aí eu criei o mês todo de conscientização. Não quer dizer que a gente só tem que trabalhar o mês todo, né? É só abril. Eu vou fazer, como eu falei para você, eu vou começar agora a fazer conscientização do autismo. E o primeiro vai ser lá no Condomínio Atra. Eu vou começar a fazer isso em condomínios ou em bairros, chamar a população e explicar para a população que o aspecto que existe, que é dessa forma, que é isso e aquilo, conscientizar a pessoa dessa nova realidade que é o aspecto autista, espectro autista. Eu vi aqui que a Dani colocou aqui no comentário que já tem 700 autistas registrados em Ferraz, né? Nossa, tudo isso. Que não foram contabilizados. Toda e qualquer ajuda é pouco. 700 pessoas para 200 mil habitantes é muita gente. Muita gente. Tem uma mãe dizendo aqui, ó, se você me permitir, sou mãe atípica em Ferraz de Vasconcelos, não tem suporte para autista, não tem não tem fono, minha filha já faz 3 anos e está na fila para ser atendida com fono. O cara falou, enfim, ela tá dizendo aqui que não tem fono. Você vê como é que é, coitada. Dona Tamara, desculpa, pode me chamar no WhatsApp aí, vamos ver se a gente dá um jeito de te ajudar, tá? Não é fácil, eu não consigo resolver todos os problemas, mas a gente tenta, vai daqui, vai dali e a gente tenta ajudar as pessoas. Chegou? Cara, só tem 2 fonos, a informação aqui da assessoria que infelizmente só 2 fonos.
E neuro também parece que são só 2, salvo engano. Aí E a fila de espera... neuropsicopedagogo que precisa também não tem, né? Eu acho que não então, tem. Por isso que eu te falei, Júnior, que o sistema o SUS, eu tô falando a nível Brasil, não estava preparado. Não. Não estava preparado para receber essas crianças. E veja bem, imagine daqui 5 anos. Por isso que agora falando de forma, nós, agentes públicos, nós temos que nos preparar. Nós temos que criar leis, ainda que não possa criar leis que onere os cofres públicos, mas criar lei de conscientização, por exemplo, que eu fiz durante um mês, e outras leis que estejam ligadas a esta causa, porque é uma causa nova e eu vejo mães sofrendo. Uma mãe, por exemplo, dependendo do nível da criança, ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue arrumar um emprego, não consegue fazer mais nada, ela vive 100% dedicada à criança. E assim, se não tem o suporte do poder público, ela padece. Infelizmente, ela sofre. E eu vi isso aí no primeiro mutirão. As mães contando seus casos e chorando. Contando o caso específico dela e chorando porque não tinha suporte de ninguém. Por isso que eu digo, é uma causa que eu jamais eu ia querer abraçar por conta da eleição e depois não sair fora disso depois que passasse as eleições. Imagina, é um negócio que eu entrei e vou ficar lá até quando Deus permitir. Bom, precisamos de... Toda ajuda é pouca. Toda ajuda é pouca. Exatamente. Ainda mais porque é uma demanda nova, né? Como o pessoal está se diagnosticando por agora, né? Exato, algo que já está há muito tempo. É uma doença pouco conhecida ainda pouco também, conhecida. Né? Por isso eu tô te falando, o SUS ele não tem preparo ainda. Não tem, como você falou, 2 fono, 2 neuro na cidade, uma cidade de 200 mil habitantes, não sei quantas crianças tem aqui, mas é pouco demais. É pouco. Queria dar uma boa noite para todo mundo que participou aí da live, tem gente comentando, parabéns, Eliel. Comentários que sumiram aqui para mim. Sumiram aqui. Eu tô aqui. Falou que você é bênção, o melhor vereador, eu tinha visto. Obrigado. É um dos melhores vereadores até o momento. Obrigado. Tava aqui pra cima. Então, eu vou aproveitar, Júnior, enquanto você está lendo aí, eu também estou lendo aqui, no dia 1º de junho, nós vamos fazer, a SAF vai fazer o 3º mutirão, ali na Igreja Brasil para Cristo. Quero também aproveitar e mandar um abraço pro pastor Davi, obrigado pelo apoio, pastor Davi. A SAF ainda não tem ainda o espaço físico, e ela está utilizando as igrejas, já usou a Igreja Brasil para Cristo e a Igreja Assembleia de Deus ali na Vila Correia. E mais uma vez o pastor Davi está cedendo espaço junto com a associação Associarte, e nós vamos fazer esse atendimento lá, que é o 3º mutirão, agora no dia 1º. Nós vamos gravar o vídeo amanhã, o pessoal da SAF vai gravar e a gente vai começar a divulgar para aquelas mães, obviamente, que já foram lá, que já estão nesse projeto. E depois, quando terminar essa fase, a gente vai bolar uma ideia aqui para que a gente atenda todas essas 170 mães aí que estão na fila de espera. Se depois que fizer o vídeo quiser mandar, eu divulgo também. A gente vai dando voz aí para esse espaço. Queria agradecer a todo mundo aqui da produção. A Anne, a Dani, o Claudinho, a filha da Anne também está aqui acompanhando. E a todo mundo que participou aí, né, do nosso bate-papo. Gente, não dá para ficar lendo os comentários, porque senão eu perco o foco da nossa conversa aqui. E o conteúdo, acho que espero que tenha sido tão relevante para vocês quanto foi para mim esse bate-papo aqui. E Eliel, pra gente partir pro nosso encerramento aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre quais serão os próximos passos aí. Você falou que é um cara que quer fazer carreira na política. Exato. Né? Eu quero saber quais são os próximos passos aí que você tem pra sua vida. Só antes, eu tô vendo aqui a Cláudia Arruda. Cláudia, um beijo pra você. Ela tá dizendo aqui que a filha dela é a geração Nutella. E é isso mesmo, Cláudia. Essa geração dos nossos filhos é a geração Nutella. Não pode botar uma pressão. Não pode... O Claudinho, ele é conselheiro tutelar, o nosso conselheiro tutelar, né? Então, imagina só o Claudinho, a paciência que ele tem que ter. Se eu fosse conselheiro tutelar, eu ia puxar a orelha. Então, eu acho que eu seria preso, o Ministério Público ia me prender. Eu sou da época, eu estudei no SESI. Quando a gente estava conversando com um amiguinho do lado, a professora vinha e batia com a cartilha na cabeça. Se faz isso, eu acho que a professora é preso na hora, se bater numa criança. Então, eu sou dessa época.
Eu, 12 anos, eu já trabalhava ajudante de mecânico na oficina do meu pai. Hoje, se uma criança tiver 12 anos trabalhando, o conselho tutelar vai lá e toma, né, Cláudio? Vai lá e toma, porque não pode. Então mudou muito. Na verdade, a legislação, ela também ajudou essa criançada de 18 anos aí cedo estar como está. Eu posso falar isso com conhecimento de causa porque meu filho é assim. Ele é super inteligente, mas é essa geração de que não pode botar uma pressão. Se botar a pressão demais, como se apertar demais, espana. Então tem que ter muita paciência. Então, Cláudio, obrigado aí, viu, Cláudio? Mas é verdade, a Cláudia também, ela tem que ter paciência com a filha dela também, que tem 20 e poucos anos, né, Dani? E faz parte dessa geração. Bom, você perguntou quais são os planos. Veja bem, o primeiro plano é ganhar a eleição. Tudo começa pela eleição agora em outubro. Eu sou pré-candidato, né? Naturalmente, estou lá, naturalmente que ia sair candidato. Eu sou pré-candidato também e assim, trabalhando, indo das pessoas, indo até as pessoas da qual nós já prestamos auxílio. As pessoas às vezes mandam mensagem, passa aqui também. Então é isso que eu tenho feito e esse é meu trabalho. Devagarzinho, nem tudo eu publico. As pessoas, eu vejo muita gente publicando tudo postando. Eu não faço isso não. Cada um tem a sua estratégia. Eu acho que nem tudo você tem que postar. Eu só posto aquilo que você, concorrente, eu quero que você veja. Mas aquilo que eu quero que você não veja, concorrente, eu não posto. Porque essa é uma coisa que Deus me deu, foi um pouquinho de inteligência, como eu já disse. Você tem que ser estratégico. Então eu posto aquilo só o que é para o concorrente ver. Mas eu tenho trabalhado bastante, eu junto com a minha equipe, correndo aqui, correndo ali, fazendo o papel que eu fiz. Na eleição passada eu tive uma votação muito expressiva. Sofro uma pressão de todos os lados, uma pressão política, uma pressão particular também, porque para a gente repetir a votação, aí tem pressão para que eu aumente a votação. Então não é fácil, é pressão a todos os lados. Se você tiver menos votos, você não fez um bom trabalho. Se você tiver a mesma votação, ficou meia boca. Se você tiver a votação maior, é porque você fez um bom trabalho. Então você imagina a pressão. Eu só quero, se for da vontade de Deus, ganhar a eleição. Não importa se for 1000 votos. O importante, Júnior, é ganhar a eleição. Eu tive 1000 votos, ganhei a eleição, amém. Não tem importância se for menos. Claro que a gente faz campanha para ter uma votação expressiva. Esse é o maior desejo. Mas o maior desejo da equipe, né, equipe? Mas o maior desejo meu é apenas vencer. Eu quero vencer as eleições e estou trabalhando para isso. Então, o primeiro passo é vencer as eleições e, se tudo der certo, a gente continuar trabalhando, sobretudo nessa causa. Quem sabe em 2026 eu não venha mais candidato, 2028, não venha candidato a vereador e queira seguir outro caminho. Porque eu acho que tudo é fase, né? Eu estou indo para o 3º mandato. Eu acho que eu tenho condição de disputar também um outro cargo. Por que não? Porque eu tenho que só estar vereador. Eu amo ser vereador, como eu falei, estou trabalhando para ganhar as eleições. Mas se for da vontade de Deus eu vencer, talvez seja a última eleição. A Dani acabou de me dar um toque aqui. Eu vou ser o prefeito dela, exclusivo dela, né, Dani? Ela até rindo aqui. O prefeito do coração da Dani Fox. Ela falou, não, porque eu atendo muita gente, a Dani, ela quer que eu atendo somente ela. Então ela, olha, últimos 4 anos, você vai ser agora o meu prefeito, eu vou mandar na vida dela. É claro que é brincadeira, né, gente? Mas você tem o desejo de ser prefeito? Eu nasci na cidade, nasci no São Marcos, vim lá da favelinha do Vila Mariana. As coisas que eu conquistei foi tudo trabalhando. Por que eu não posso ser candidato a prefeito? Todo mundo, eu acho que tinha que ter essa visão. O jogador, quando ele começa a jogar na base, ele não quer chegar na seleção. Porque o vereador, ele vai morrer vereador. Eu sou contra essa do cara viver eternamente na vereança. O cara tem que seguir a vida, não pode morrer lá. Essa é a minha opinião, mas respeito, viu? Quem quer ter 10 mandatos, amém. Siga a sua vida lá. Mas eu acho que nós temos que pensar em crescer. E esse pensamento não é só meu, não. Quando eu ganhei as eleições de 2016, eu ganhei com uma galera aí
pelo menos 5 ou 6 novos vereadores. Então eu vim dessa nova geração. E esses novos vereadores também, eles querem também disputar também. Não é o desejo apenas meu. Eu não vou falar o nome, porque cada um fala de si. Mas são vereadores que também entraram comigo e também têm o desejo também de vir candidato a prefeito. Eu acho que seria uma disputa legal. Esses vereadores aí, se tudo der certo, eles vencerem, eu também. No terceiro mandato, sair candidato a prefeito. Vai ser legal. Imagine só 4 candidatos. Vai ser diferente da agora, que só tem 2. Então, imagine 4 aí candidatos discutindo, debatendo ideias, num debate. Eu acho que seria interessante. A cidade ganharia muito. Cara, eu acho que é legal. E aí tem uma pergunta, assim, você acha que politicamente existe espaço pra alguém chegar e de primeira já ir tentar a prefeitura igual a Priscila? Ou isso foi um feito histórico? Foi um feito porque, assim, ela tinha o irmão dela, né? Então, é lógico que se o meu irmão ou minha irmã fosse deputada, eu poderia vir candidato direto a prefeito. Fica muito mais fácil. E ela ganhou a eleição por conta do nome do irmão. Até que era... Eu me lembro que quando ela se lançou candidata era Gambale. Aí depois foi crescendo o número Priscila. Eu sei porque eu era o concorrente. Eu tava no time da concorrência. Não sei se vocês se lembram, assim, Gambale candidata a prefeito. Só que o nome dela vinha pequenininho. E a foto era a foto do Rodrigo Gambale. Eles vieram candidato, era Rodrigo. A prefeita nem aparecia. Hoje não. Hoje a prefeita já tem um espaço dela. Inclusive, ao meu entender, eu acho que ela tem mais voto do que ele. Se saíssem os 2 candidatos, eu acho que a prefeita tem mais voto do que o Rodrigo. Então, hoje ela conseguiu conquistar o eleitor dela. Tanto é que qualquer pesquisa que você vê, como eu falei, eu já vi diversas pesquisas. Tem pesquisa lá que tem o eleitorado dela que não abandona jamais. Aquele eleitorado que fala, não, eu voto nela e não importa o que acontecer. O meu voto é dela. Então ela tem um eleitorado já fiel, como também tem o Rafu, como também tem o Jorge. Isso faz parte, como o Eliel também tem, obviamente numa proporção menor, por conta de ser vereador. Mas nós temos lá um grupo de pessoas que votam porque acreditam no trabalho, pelo trabalho que você já fez, pela pessoa que você é. Então ela já conquistou isso aí. Então, naturalmente, respondendo a pergunta, facilitou demais o irmão dela ser deputado estadual, para ela ser candidata a prefeita, para ela se tornar prefeita. Agora, uma pessoa que sai do nada assim, sair candidata a prefeito, só se ele tiver, por exemplo, um pai como o Rafuzinho. O pai dele foi 4 vezes vereador. Agora, como é que Eliel, vou até colocar aqui, filho do seu Mané, morador do Vila Mariana, conseguiria ser candidato a prefeito do nada? Quem seria eu? Então eu teria que construir primeiro vereador, depois aí a votação cresce mais um pouquinho, depois vem candidato, cresce mais um pouquinho, e assim são degraus, Júnior. Uhum. Você vai galgando degrau. Então essa é a nossa ideia. Da mesma forma como eu estou dizendo isso, outros vereadores também, que já estão lá no terceiro, no segundo, estão indo para o terceiro mandato, pensam dessa forma. A gente não quer ficar por toda a vida vereador. Respeito quem ficou. Nós temos vereadores que já ficaram 8. Natanael Alves Genuíno foi 8 vezes vereador. Então, respeito, amém. Está na história da nossa cidade. Mas eu pretendo seguir outra carreira. Eu acho que eu tenho condição para isso. E Deus sabe todas as coisas. Eu falei aqui no começo que nós temos que colocar Deus na frente de tudo. Então, eu sempre coloco Deus na frente de tudo. Se não for da vontade de Deus, ele vai mandar de alguma forma uma resposta ou uma profecia, seja lá qual for. Até a Anne Camora, ela é minha assessora. Ela é a profeta. Ela é a profeta da Câmara Municipal. Uhum. Quando algum servidor da Câmara Municipal está com alguma questão espiritual, vai lá no meu gabinete, ela faz uma oração. Às vezes ela faz campanha na madrugada. Vou lá, viu? Anne. Ela faz campanha na madrugada, então, quem sabe, de repente, pode ser dela também. Olha, não é esse momento, ou é sim, enfim. Eu coloco Deus na frente e seja o que Deus quiser. A vontade de Deus é que vai prevalecer. E eu vou só seguir o que Deus permitir. É isso aí, caramba. Eu vou lá, hein? Vou lá receber uma profecia, porque eu tô recebendo, hein? Ô, Léo, pra gente encerrar, então, sua mensagem final, suas considerações aí. E aí já eu passo para você a palavra para você encerrar nosso bate-papo. Vamos lá, Júnior, eu quero agradecer por ter me chamado. Tem bastante gente aqui respondendo.
Mandar um abraço lá pro o José Jesus, é o Tatai. Um abraço, Tatai. O Tatai, eu conheço o Tatai desde garotinho. O Tatai mora lá no Vila Mariana, local onde eu nasci. E Tatai, aí, do seu lado aí, Tatai, que é a casa onde eu morei por toda a vida, quem sabe, possa ser a associação que possa cuidar dos autistas. Quem sabe? Então tá tudo... projeto nós temos, depende da vontade de Deus. Eu queria muito tocar um projeto ligado à causa autista. Eu queria ter uma associação, um espaço. Na verdade, a associação já tem, que é a SAF, mas eu queria ter um espaço físico, né? Porque a gente faz utilizando as igrejas. Mas quem sabe? Deus sabe todas as coisas, viu, Tatai? Um abraço para você. Então, quero agradecer o convite. Gostei do bate-papo. Eu tentei ser assim, explicar da forma mais simples possível para que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Claro. Eu evito, eu sou advogado, por muito tempo eu li diversos livros, mas eu evito de usar aquelas terminações jurídicas para que as pessoas entendam mais fácil, tenham um entendimento, que eu seja o mais claro possível, que as pessoas tenham entendimento daquilo que eu estou dizendo. Né? Por exemplo, o TEA. Eu evito falar o TEA porque quem é esse TEA? Vai achar que é alguém, que é o transtorno de espectro autista. A pessoa que tem TEA, então eu falo o autista, porque fica mais fácil da pessoa entender. Então quando a gente fala do TEA, é nessa questão. Então eu procuro usar um termo, um palavreado mais simples, e o podcast de Quebrada já tem isso aí. Eu já assisti você outras vezes, então você fala a língua do povão, embora eu me formei em Direito, mas eu nasci no Vila Mariana, eu tenho você já me viu conversando, eu falo com as pessoas assim, dessa forma. Eu não faço questão nenhuma que me chame de Dr. Eliel. Eu sou Eliel Fox, ou Eliel da igreja, ou Eliel da Câmara, ou Eliel da academia, ou Eliel do Vila Mariana. Eu gosto disso aí, eu gosto de simples. Sou simples, é como as pessoas me conhecem. E quero agradecer as pessoas que nos assistiram, que mandaram um oi, que mandaram um apoio aí. Obrigado, que Deus abençoe a todos. O trabalho vai continuar, Júnior, seja na causa autista, seja nas outras causas que a gente já opera, na causa evangélica, ou seja nas questões do assistencialismo. Inclusive, Júnior, eu já fui muito criticado. Mas você é muito assistencialista. O que é o assistencialista? Só para que vocês entendam. É aquele político que ajuda as pessoas. Então eu era criticado, esse assistencialismo, por isso que vai sempre ganhar a eleição. Porque criticavam. Então eu vou continuar, pode criticar. Eu acho que a obrigação do político é ajudar as pessoas. Dá um jeito, se vira, dá um jeito de ajudar. Mas em que área, Eliel? Todas as possíveis. Todas as possíveis. Eu fiz, Júnior, mais de 100 divórcios. 100 divórcios, eu vou repetir. Eu fiz mais de 100 divórcios nesse tempo todo em que estive lá. Então são pessoas que tinham que resolver um problema. Às vezes a pessoa estava na igreja, ou não evangélico, a pessoa de repente estava na igreja, queria tomar a Santa Ceia, mas tem que estar divorciada e casada novamente. Na igreja é fácil divorciar, ou divorciada, né? Só enterrar, né? Não. Porque não é até que a morte os separe? Não, mas a rigor seria assim, mas tem que fazer o divórcio. Então eu tô dando um exemplo de divórcio, né? Eu fiz tanto divórcio, fiz tanto, ajudei tanta gente. Então essa é a nossa obrigação. Você tem que dar um jeito. Quando a pessoa vai lá pedir, por exemplo, a mãe aí pedindo um fono, dá um jeito, me arruma um fono. Se vira, você é funcionário público, você recebe para isso. Dá um jeito de ajudar as pessoas. Então eu já fui criticado por esse assistencialismo, mas eu não ligo não, eu vou continuar sendo assim, o que eu puder fazer, eu vou fazer, eu e toda a minha equipe, o que nós pudermos fazer, a gente vai fazer. E assim, Júnior, nossa equipe tem potencial, porque nós éramos apenas um vereador de primeiro mandato. Hoje nós temos um conselheiro tutelar, que era meu assessor, que é o Cláudio. O Cláudio era o meu assessor e hoje é o conselho tutelar. Então, veja bem, por que a gente não pode crescer mais? Por que a gente não pode buscar outros novos caminhos? Por que a gente não pode subir degraus na política? A gente trabalha para isso aí. Então, eu quero agradecer. Obrigado a todos. Cara, só para falar aí da parte que você falou que você é assistencialista, eu acho que isso é muito válido. Porque o nosso poder público, infelizmente, ele não consegue contemplar tudo, né? Então, seja a OAB não consegue atender todo mundo, o SUS não consegue atender todo mundo, e o que você puder fazer por fora,
Toda ajuda é bem-vinda, né? É. Tem muita gente passando necessidade. Ô Júnior, a gente falou bastante do autista, dessa área, mas é importante, até o Jefferson mandou aqui, eu atuo em outras áreas também, a área, por exemplo, eu vou falar desse projeto Jesus na Praça. Jefferson Gomes, obrigado. Veja bem, o ano passado, 2 pastores me procurou, pastor Davi e pastor Márcio. Vou falar de forma rápida para não atrapalhar. E eles falaram, a gente quer fazer um projeto aqui na praça, tem muita gente ocioso, tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus, tem muita gente que precisa de um remédio espiritual, vamos dizer assim, de um remédio espiritual, e eu quero fazer esse evento na praça. Eu falei, vamos lá, vamos fazer. Aí nós fizemos, junto com a igreja, esse evento Jesus na Praça o ano passado. E o que acontece? Como nós somos passageiros, o vereador ele é passageiro, a prefeita é passageira, eu tinha que fazer algo que ficasse lá, independente da minha estadia ou não como vereador. E aí nós propusemos a lei, que é o Jesus na Praça, criando o dia Jesus na Praça, onde todo ano seria comemorado. Então esse ano, através da lei que nós criamos, vai ser comemorado em agosto, Jesus na Praça. Ele é feito pela Igreja Brasil para Cristo, através dos pastores Davi, o pastor Márcio, o pastor Ailton e os pastores da igreja de forma geral. E é organizada pelos membros, pelos músicos, pelos cantores, pelos pregadores. Então é um projeto espetacular, não tem só esse, mas é um projeto espetacular que eu abracei também e sempre, viu, Jefferson? Ele todo ano será comemorado. Não é só festa da uva. Vai sim ter festa da uva, que eu também não sou contra, não. Mas vai ter o Jesus na Praça também. Como também tem o Dia dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desculpa, é muita coisa na cabeça. Todo ano é celebrado o Dia dos Desbravadores aqui também na praça. Então não é só o projeto do autista, eu tenho vários outros projetos que eu não trouxe aqui, o tempo também não vai dar para dizer, mas enquanto eu estive lá, eu sempre tentando fazer aquilo que o nome de Jesus, obviamente, porque são projetos ligados ao meio evangélico, mas que o nome de Jesus fosse propagado, e essas questões de assistencialismo, como eu já disse, em ajudar as pessoas mais carentes que precisam. Bom, eu falaria referente a religiões, mas não é a pauta. Não é a pauta. Não, porque assim, eu acho que é legal ter esses eventos de Jesus na Praça, Marcha para Cristo, acho que eu defendo bastante isso. E eu também gostaria de ver algumas coisas referentes a outros tipos de religiões também, né? Uhum. Tipo, o Dia da Matriz Africana, e todo mundo lá na praça e tal. Seria legal a gente ter um pouco de liberdade de outras religiões também. Ô, Júnior, você tem razão. Ó, inclusive teve uma lei apresentada por outro vereador e eu votei a favor. Aí falaram, mas você vai votar contra? Não, assim, o nosso país... É laico. Exato, e ele é diversificado. Se você vai na Bahia, e eu já fui pra Bahia, você vai lá, o que impera, assim, a religião predominante é o candomblé, o banda candomblé. Então você não vai gostar do local, porque as pessoas, ela acredita, ela tem outra fé. Cada um na sua fé, nós somos livres. Tem que ter espaço para todos, né? Justamente. Inclusive, esse negócio de mandar emenda parlamentar, eu mandei emenda parlamentar, que não tem nada a ver com religião, mas não é do meio evangélico, que é o rap, semana do rap, vai ter uma semana do rap. Tem dinheiro meu lá. Aí o rapaz me procurou, pô, Léo, você pode dar uma força? Claro que eu vou dar uma força. Pô, legal. Não é só porque eu sou evangélico que eu não vou dar uma força pro rap. E vai ter um evento do rap, eles estão querendo até trazer um cantor famoso, talvez o Ed Rock, queria trazer o Racionais. Inclusive, quando eu era jovem, eu via muito Racionais. Inclusive, eu sei todas as músicas, a Anne também sabe, a Dani sabe todas as músicas do Racionais. Cresceu ouvindo isso, né? Então... cresci ouvindo Racionais, aí tomara que dê certo, né? Porque o dinheiro todo não dá. Mas aí estão querendo trazer o Ed Rock, enfim. Então eu não sou assim, eu sou evangélico, mas eu tenho obrigação de respeitar as outras religiões. E se tiver lei lá, você vai votar a favor? Claro que eu vou votar a favor. Eu só tenho que votar contra a lei que prejudica a população. Aquilo que vai beneficiar, se é uma parcela, se é muita gente, se é pouca gente, eu tenho que obrigatoriamente ser a favor. É isso. Parabéns aí pela ideia, por votar positivo a isso. E tenhamos outros políticos como você. É isso mesmo. Eu agradeço. Contra esse tipo de... Não, jamais. Eu agradeço, Júnior, pelo convite e quero mandar um abraço a todos. Não dá para falar o nome de todo mundo aí, mas que Deus abençoe a todos e obrigado por ter
tido paciência aí com a gente, ter ouvido aí por tanto tempo a gente falar. E as minhas gracinhas também. Eu peço perdão e às vezes as palavras, às vezes que falei do Dória lá, é que